Sejam muito bem-vindos a mais um Andrew Jumper Live, nessa segunda-feira, para nós conversarmos e falarmos sobre mais um tema da reforma nesse mês de outubro, que é o mês em que nós celebramos o aniversário da Reforma Protestante, e relacionado nessa noite com o tema das missões, reforma e missões. Então, o nosso tema dessa noite, e nós temos como convidados nossos dois professores que trabalham também nessa área. Aqui no Andrew Jumper, ninguém é exclusivo de nada. Aliás, é uma das características da nossa escola, que é o conceito da teologia servindo a todas as áreas da vida da igreja, mas, obviamente, e especificamente, esses dois professores também trabalham com missões. Professor Chum e professor Valdeci Santos, ambos têm doutorado nessa área de missões transculturais pela mesma escola, o Reformed Theological Seminary. E é um prazer muito grande, colegas, recebê-los nessa noite. E então passo aí a palavra para o doutor Valdeci, dar o seu boa noite e se apresentar, e depois o doutor Chum. Boa noite, doutor Mauro, boa noite, doutor Chum, e boa noite a todos aqueles que nos assistem nessa noite. É um prazer estar com vocês. Esperamos que através dessa conversa, desse diálogo, possamos compreender melhor esse tema tão relevante para a igreja nos dias atuais. Boa noite a todos, boa noite, reverendo Mauro, reverendo Valdeci. É um privilégio muito grande para mim poder participar dessa live falando sobre missões, falando sobre esse assunto tão importante para a igreja, no mês da Reforma, no mês onde nós comemoramos o aniversário da Reforma Protestante. Então, creio que esse tema vai trazer muitas reflexões e creio que vai abençoar e edificar a sua vida. Muito bem, e você que chegou até nós aqui, interessado, né, na conjunção desses dois temas, nós vamos aqui discutir sobre acusações, inclusive, que fazem a questão da teologia da reforma relacionada a missões, e uma série de coisas nesse sentido. Enquanto você e nós nos preparamos aqui para isso, eu queria pedir que você cumprisse aí, né, fizesse aquele famoso ritual do YouTube, aí do Facebook, se você está nos assistindo, que é exatamente inscrever-se no canal. É uma atitude missionária da sua parte, porque à medida em que você se inscreve e participa dessas mídias aqui nesse canal, você está ampliando o alcance da mensagem que nós trazemos aqui pela nossa escola, o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Então, não se esqueça de fazer isso, caminhe aí conosco e aproveite e vá lá no nosso site e acesse a nossa revista teológica, a Fides Reformata. A Fides tem 25 anos de publicações, todos os anos são 2 volumes de artigos acadêmicos, pastorais, eclesiásticos e missionários. Inclusive, se você procurar direitinho aí no nosso site, a Fides Reformata, volume 22, número 2, do ano 2017, você vai acessar um artigo que vai tratar de vários desses assuntos aqui que nós vamos tratar nessa noite, sobre as missões. Então, a gente quer ver você aí aproveitando do conteúdo gratuito da nossa revista teológica e de todos esses anos de publicação que nós temos disponibilizado para que vocês leiam, para que vocês tenham a oportunidade de crescer nesse conhecimento da fé reformada e das missões. E sem mais delongas, nós então vamos caminhar aí para as nossas perguntas a respeito de missões, a respeito da reforma e das missões. E eu queria então começar com a questão: qual é a relevância desse tema
para a igreja contemporânea. Por que a gente está fazendo uma live sobre reforma e missões? E por que você veio aqui assistir? Qual é a relevância disso? Eu diria que a reforma protestante, o seu legado, ela perdura depois de 500 anos até hoje. É um dos motivos porque a igreja vive essa vitalidade, esse avivamento, pela qual muitas pessoas ainda continuam conhecendo e adorando verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. E missões têm a ver com a propagação das boas novas de Cristo, cumprindo a grande comissão que o Senhor Jesus nos dá. Então, quando nós tratamos desse assunto, que é a reforma protestante ligado ao assunto de missões, ao longo na vida acadêmica e também nos livros e artigos, há um certo entendimento de que os reformadores não se preocuparam com missões. E essa acusação que pesa contra os reformadores é um pouco do tema que nós queremos tratar, para, de alguma forma, esclarecer um mal-entendido aí na história. Sim, na verdade, nós podemos observar aqui no Brasil, eu creio que a obra que popularizou essa acusação mencionada agora pelo Dr. Chung foi a obra de Ruth Tucker, Até os Confins da Terra. Nós observaremos um pouco mais tarde sobre isso, na qual ela coloca que os reformadores foram indiferentes ao tema de missões. Então, a relevância de investigarmos isso nessa noite, dialogarmos, conversarmos sobre esse tema, em primeiro lugar, sendo verdadeiros com relação aos reformadores. Será que, de fato, eles foram indiferentes? Não estaríamos estabelecendo uma injustiça ao trabalho deles se isso não aconteceu? E a outra coisa, eu creio que tem muito mais a ver com a própria credibilidade da tradição reformada. Se nós observarmos o trabalho, os frutos da reforma perduram até hoje, e eles perduram também na obra missionária. Mas, se os reformadores, de alguma forma, foram indiferentes a missões, qual é a conexão disso? Não estaríamos, de alguma maneira, defendendo uma prática que não foi esboçada na teologia dos reformadores, na teologia inicial desse movimento? Eu creio que isso é extremamente relevante para a igreja atual. Ok, muito bem. Então, para a gente ajudar o nosso espectador aqui nessa noite a entender bem o tema, né? Vamos trabalhar um pouquinho nas definições, ok? E, inclusive, adicionando aí a pergunta aí que já está na tela, vamos definir as palavras missão e missões. Quando a gente se refere à reforma, a gente está se referindo a quê? Não é? Só ao movimento histórico que começou lá nos anos 1500, aos seus frutos posteriores, né? Que tal a gente desenvolver um pouquinho aí sobre essa ideia? Professor Chung, como é que a gente começa então esse processo de definições? É muito importante nós falarmos sobre as definições corretas. E, em primeiro lugar, então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, olhamos que o conceito de missão ela é muito mais ampla, é aquela que está em Marcos, pregar o evangelho a toda criatura. Enquanto que nós podemos, na literatura mais moderna, perceber uma transição desse termo para a palavra missões, onde ela é usada para as missões transculturais. Daí vem a confusão um pouco, porque os historiadores vão acusar os reformadores de não terem feito missões, o segundo, de não terem feito trabalho transcultural, que também nós vamos ver que é um equívoco, na verdade. Nós queremos apresentar algumas evidências para isso. Mas, a princípio, para definirmos bem claramente essa diferença, então, missão no sentido mais amplo, que envolve o conceito neotestamentário, onde a pregação do evangelho a toda criatura é colocada aqui,
E missões seria aquela obra onde missionários vocacionados em agências missionárias na atualidade vão com um chamado específico para pregar o evangelho em lugares distantes, em lugares onde o evangelho ainda nunca chegou. Talvez uma outra maneira também, alguma coisa que poderia contribuir nessa definição, é pensarmos que missão é a atividade salvadora também de Deus, e envia o seu filho ao mundo para morrer, salvar, redimir pecadores. Então, e missões, atividade da própria igreja, indo, levando, pregando esse evangelho, especialmente por meio de algumas pessoas dedicadas a isso. Nós observamos no Novo Testamento o trabalho dos apóstolos, mas não se restringia ao trabalho dos apóstolos. Você observa também o trabalho de evangelistas. O livro de Atos é muito claro quando aponta pessoas especialmente capacitadas para ir e levar esse evangelho a outras nações, desde Filipe, o evangelista, até as atividades missionárias, as viagens missionárias de Paulo e o grupo dele, o time dele. E, em terceiro lugar, você observa o comprometimento missionário dos cristãos no Novo Testamento, de cada cristão, indo e levando o evangelho. Por exemplo, eles são expulsos de Jerusalém por causa da perseguição, e eles vão falando desse evangelho para as pessoas ao redor, inclusive para os gentios que estão na cidade de Antioquia, onde inicia ali, começa aquela igreja multiétnica que nós temos em Antioquia, e mais tarde vai resultar em uma igreja que será sede missionária das ações e atividades do apóstolo Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo e assim por diante. Ok. Apenas para ajudar a situar aí, né, nosso espectador, a gente precisa lembrar, né, que nós temos na Escritura a chamada Grande Comissão, que é a ordem que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos e, consequentemente, à igreja de ir por todo mundo pregar o evangelho. O Senhor Jesus também disse aos seus apóstolos e discípulos, né, que esse evangelho seria pregado no poder do Espírito em Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqui estamos nós, 3 professores de teologia, 3 pastores, plantadores e revitalizadores de igreja, em pleno século XXI, né, discutindo sobre esse tema de uma missão que chegou até aqui. Não é? Isso é um fato. E nós chegamos aqui por missões reformadas, né? Então, é importante entender que a relevância desse tema tem a ver também com essas definições bíblicas, né? Com esses mandatos bíblicos que nos fizeram chegar aqui. Agora, eu toquei nos termos, né? Reformado. Quando alguém fala em reformado, muitas vezes pensa nas chamadas grandes doutrinas da reforma, né? E pensa, então, sobre os seus grandes temas. Alguns confundem até de maneira reducionista que a doutrina reformada calvinista, né, estaria, quem sabe, reduzida à predestinação, né? Uma das primeiras coisas que alguém lembra. A gente sabe que há uma amplitude. A grande pergunta é se esses chamados grandes temas da reforma, ou seja, a teologia dos reformadores, se ela foi um impedimento para as missões ou não. E aí jogo a pergunta para vocês. Deixa eu só voltar um pouquinho nesse aspecto, que talvez depois o Dr. Chung nos ajuda melhor, mas é importante lembrar que paira, em grande parte da literatura, essa acusação de que os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, eles não se importavam com missões, ou eles foram indiferentes a missões, e o argumento em prol, ou que é utilizado nessa acusação, é o seguinte: as pessoas, alguns acadêmicos, historiadores em missões do passado, o Dr. Chung pode me ajudar depois, especialmente 6 deles
ele poderia citá-los, mas o argumento deles era basicamente o seguinte: em primeiro lugar, os reformadores estavam mais preocupados em lutar pela sua sobrevivência na Europa do que em enviar pessoas para pregar o evangelho em outros lugares, outros países. Segunda, o argumento seria mais ou menos o seguinte: especialmente no calvinismo, a doutrina da predestinação, ela desmotivava pessoas a irem pregar o evangelho para outras nações. Existe um exemplo clássico na história da igreja a esse respeito, quando William Carey, considerado o pai das missões modernas, foi pregar para um grupo de pastores. Um deles seria um hipercalvinista que virou para ele e disse assim: jovem, assenta-te. Quando Deus quiser salvar os pagãos, ele o fará sem a minha ou sem a sua ajuda. A ideia daquele hipercalvinista é que a doutrina da predestinação implicava em que nós não precisamos pregar o evangelho para os não convertidos, para os pagãos, era a expressão utilizada naquela ocasião. Em terceiro lugar, há o argumento de que os reformadores eram indiferentes a missões porque eles achavam que o trabalho missionário se limitava aos apóstolos. Então, por exemplo, esta é uma observação que alguns fazem, dizendo que, no comentário de alguns dos reformadores, a grande comissão se limitava apenas aos apóstolos. E um quarto argumento nesse sentido é porque os reformadores eles não apoiaram as chamadas ordens eclesiásticas, como existia na Igreja Católica medieval e que contribuiu para o avanço do Evangelho para outros países. Os reformadores não trabalharam com isso. E eles não investiram nos mosteiros também. Precisa ser considerado é que, para os reformadores, aqueles mosteiros privavam a sociedade dos homens, dos melhores homens, dos mais educados, dos mais competentes. Então, eles achavam que esses homens não podiam ficar enclausurados em mosteiros, mas eles deviam estar na sociedade, servindo a sociedade nesse sentido. Então, basicamente, esse é o cerne da acusação, para termos uma compreensão melhor, e aí o Dr. Chung pode nos ajudar nesse sentido, até mesmo dizendo quem é que faz essa acusação, quando ela surge, e assim por diante. Basicamente, todos os historiadores, eles têm essa perspectiva, né? Então, eu vou citar alguns deles. O Stephen Neill, ele vai dizer o seguinte: havia pouquíssimo interesse dos reformadores por missões. As igrejas da Reforma não achavam que missões eram uma obrigação da igreja. Então, esse é um anglicano, historiador de missões, falando isso. Aí vem a Ruth Tucker, né, que é professora no Calvin, e ela diz o seguinte: a doutrina da predestinação ensinada pelos calvinistas fizeram missões irrelevantes se Deus já escolheu aqueles que ele salvaria. E um terceiro que eu cito aqui é Kenneth Scott Latourette. Os reformadores foram indiferentes para as missões mundiais por causa da sua teologia falha. Então, todos esses historiadores, eles vêm com essa afirmação, mas o que causa muita estranheza é que, se você ler os próprios reformadores, os comentários, você vai encontrar justamente o contrário. Por exemplo, o reformador Martin Bucer, ele, lá de Estrasburgo, vai repreender os crentes por uma atitude dos crentes em relação aos judeus e dos turcos. E ele orava para que os líderes das igrejas estivessem envolvidos no trabalho de salvar judeus, turcos e todos aqueles com quem eles tivessem contato. O Lutero, ele falava que se alguém, né, ainda nos resquícios daquelas guerras contra os muçulmanos, os sarracenos, os mouros, fossem de alguma forma capturados por eles os ordenava a viverem entre eles, testemunhando o evangelho, caso eles fossem capturados.
E quando olhamos para os escritos de Calvino, olha só o que ele diz no comentário de Mateus 28, na Grande Comissão. Precisa ser enfatizado que isso não foi dito apenas aos apóstolos. O Senhor promete sua assistência não somente a um período, mas até mesmo até o fim do mundo. Em Miqueias 4:3, o reino de Cristo começaria apenas quando Deus ordena que o evangelho fosse pregado em todos os lugares e hoje, em seu curso, não está completado. Então, é muito estranho perceber essa avaliação dos historiadores diante de escritos, diante de fatos históricos que os próprios reformadores colocam e parecem apresentar evidências que são justamente o contrário. Doutor Mauro, eu sei que, acho que quando eu comecei a responder, eu soltei a tua pergunta original e aí nós caímos nessa próxima. A pergunta original que o senhor havia colocado seria se a teologia dos reformadores foi um impedimento para missões. Veja só, se nós voltarmos a esse assunto, nós vamos observar, em primeiro lugar, que o movimento da reforma protestante vai resultar em um verdadeiro movimento missionário nos anos seguintes. E este movimento missionário dos anos seguintes leva as próprias bases da teologia dos reformadores para aqueles movimentos, aqueles trabalhos, aqueles avanços da pregação maior nos anos posteriores. E o que eles pregavam, na verdade? Bom, eles pregavam alguns dos pontos da teologia dos reformadores. Em primeiro lugar, a justificação pela fé. Justificação pela fé não era uma herança das ordens eclesiásticas do catolicismo romano, por exemplo. A justificação pela fé não era a doutrina da igreja do cristianismo conhecido nos anos posteriores ou anteriores à reforma protestante, exceto por aqueles movimentos de reforma dentro da igreja, como os valdenses, e assim por diante, mas os reformadores vão bater nessa tecla da teologia da justificação pela fé. Um outro aspecto da teologia dos reformadores é o aspecto da própria condição caída do ser humano, a pecaminosidade do ser humano. E aí, se você observa, especialmente em Calvino, quando Calvino fala dos efeitos da queda, ele coloca que o homem está totalmente sem esperança por causa do pecado. Depois, o aspecto da necessidade da salvação, da experiência subjetiva da salvação. Em quarto lugar, o próprio sacerdócio universal dos crentes. Interessante é que esses 4 pontos são pontos da teologia dos reformadores. Esses 4 pontos são pontos importantíssimos, fundamentos de qualquer trabalho missionário. Naquela época, século XIX, quando teve grande avanço, e hoje em dia, e continuará sendo. Então, se pergunta, a teologia dos reformadores foi um impedimento para missões? Não, claro que não. Nem mesmo a teologia da predestinação. Porque a compreensão da teologia da predestinação é que o Senhor Deus predestinou para salvação. Mas para que a salvação seja experimentada por essas pessoas predestinadas, elas precisam ouvir e responder ao Evangelho. Isso está claro em Atos, capítulo de número 18, quando Deus aparece para o apóstolo Paulo na cidade de Corinto e diz: fala, não te cales, eu tenho muitos nessa cidade, e a maneira do predestinado chegar à fé é ouvindo o Evangelho, respondendo ao Evangelho. Então, essa teologia nunca foi impedimento para a obra missionária, para a atividade evangelística da igreja, nem naquela época, nem é hoje, nem o será nos anos por vir. Ainda nessa pergunta, eu acho que quem faz essa acusação, de alguma certa maneira, tenta caricaturar a doutrina da predestinação como algo
conhecido como fatalismo, que coloca o ser humano como um robô que não tem decisão nenhuma. E, obviamente, são pessoas que não entenderam o significado real da doutrina da predestinação. Bom, a doutrina da predestinação está dentro da doutrina da soberania de Deus. E a soberania de Deus na Bíblia está sempre, ela nunca é abandonada aí a questão da responsabilidade humana. Então, nesse sentido, na teologia dos reformadores, especialmente na de Calvino, vemos frases como essa, Calvino coloca: o evangelho não cai das nuvens como chuva, mas é levado pela mão dos homens. Fecha aspas. Outra frase importante de Calvino, abre aspas: Deus usa nossos esforços e emprega como seus instrumentos para cultivar seus campos. Fecha aspas. Então, essa confusão, claro, então vem, obviamente, dessa falta de entendimento da doutrina da soberania de Deus e da responsabilidade humana que está tão presente nos reformadores. Então, se eu posso de alguma maneira cooperar com essa questão, né, ainda a gente vai voltar à questão das evidências de que os reformadores se importavam com as missões, além do que eles escreveram, tá? Então essa vai ser a nossa próxima questão. Mas se eu posso cooperar ainda com a questão anterior da doutrina, né? Eu sou pastor há muitos anos, agora numa igreja local recém-plantada, e pastor Chum também, pastor Valdeci acaba não, que isso nunca acaba, né? Mas revitalizou uma igreja aqui no coração de São Paulo, e a grande questão é o que me faz subir no púlpito domingo após domingo e acreditar que aquilo que eu vou falar pode converter uma pessoa ao evangelho e transformar a vida daqueles que já creem no evangelho, porque o crente ele está sendo sempre trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. E a resposta que eu costumo dar aos crentes da minha própria igreja é a seguinte: olha, em mim não há absolutamente nada que possa fazer isso. Nem o meu discurso, nem qualquer habilidade retórica, nada disso. É só a obra soberana de Deus agindo pelo Espírito Santo, mudando a vida de alguém, transformando a vida de alguém, convertendo um coração que, se dependesse de mim, eu diria: isso aí não tem jeito de converter, não. Mas Deus converte. E aí eu tenho casos na igreja de gente que você olha assim e fala assim: mas como, Deus, que o senhor fez um negócio desse? E aí é esse poder do evangelho, né, que fez com que esses nobres irmãos que criticam a teologia da reforma um dia conhecessem a doutrina da justificação e pudessem entendê-la e serem salvos, né? Com a graça de Deus, é assim que o evangelho funciona. Mas vamos lá, quais as evidências, então, práticas, não só escritas, ou melhor, porque escrita é prática, né? Mas quais as evidências, então, ativas de que os reformadores se importavam com as missões? Nós temos exemplos disso. Isso vai nos falar um pouquinho também do legado, né, que as missões, que a reforma deixou para as missões. Bom, eu posso começar essa daqui dizendo o seguinte, que se olharmos por a questão do campo missionário, na época da reforma, a maioria esmagadora da Europa estava sem o evangelho. Então, ali havia um grande campo missionário por perto. E também trazer o evangelho para os cristãos nominais, essa era uma missão fundamental e importante. A maioria ali, a grande maioria absoluta, eram de não convertidos, né? Então, esse é um argumento importante para falar sobre os campos missionários. Quando nós olhamos para Genebra e Wittenberg, ambos vão se tornar lugares de refúgio para pessoas perseguidas, e essas pessoas vão lá para estudarem, se fortalecerem, e depois disso voltam para os seus países, e nós temos aqui lugares como a França, a Escócia, que é o berço do presbiterianismo, a Polônia, a Hungria, a Bélgica, a Holanda e outros países do leste europeu. Então, essas pessoas, de alguma forma, eram treinadas ali e enviadas novamente para suas nações. E, obviamente, então, temos
em 1533, a ocasião onde um grupo de colonos e 3 formandos da Academia de Genebra são enviados para a Baía de Guanabara, para o longínquo Brasil naquela época. Realmente falar que os reformadores não estavam envolvidos, não se importavam com as missões para outros lugares transculturais, para os lugares distantes, realmente não é verdadeiro, mas é um anacronismo, porque se olharmos com cuidado, os países que estavam envolvidos nas grandes navegações, naquele momento, ainda eram os países católicos, Espanha e Portugal. França ainda começando. Quando houve a oportunidade, Calvino enviou esses missionários. Então, as nações protestantes, Alemanha, Holanda, ainda não haviam se envolvido nas navegações, nos comércios. Mas quando isso acontece mais adiante, nós vamos ver que praticamente em cada navio holandês havia ali um missionário, um capelão, alguém que iria iniciar um trabalho não só entre os colonos nas Índias Orientais e Ocidentais, mas também entre os locais. Então, eu diria que a evidência mostra que existia aí um grande ímpeto e muitas nações foram alcançadas pelo Evangelho. O reverendo Valdeci pode falar um pouco mais sobre um livro secreto, né, que era o registro dos pastores que passaram por essas escolas também. Então, há algumas evidências importantes. E a maior evidência é realmente a presença dos missionários. Foi a passagem desses missionários aqui pelo Brasil. Eu acho que é interessante nesse aspecto, porque se eu defino missões como levar o evangelho, pregar o evangelho a quem não crê nesse evangelho, que não conhece o verdadeiro Deus, proclamar o evangelho às nações, dentro da própria Europa mesmo, então você tem atividades missionárias, foi isso que o Dr. Schum nos colocou. Mas há um livro em Genebra, e não é um livro secreto, né, era um livro do registro dos pastores que por ali passavam, e isso na biblioteca, você pode pesquisar, você pode encontrar esses registros, e ali você tem registro de vários pastores que eram instruídos em Genebra e eles eram enviados para outros países, pregando o evangelho naqueles outros países. E aqui uma coisa muito interessante, quem aborda isso se não me falha a memória, James... faltou o primeiro nome aqui agora, mas ele coloca... na memória falha. Então, ele descreve bem isso, que o propósito de Calvino não era enviar pessoas ignorantes para levar o evangelho para campos missionários, não é? Mas o propósito dele era sempre proclamar o evangelho para outras nações. Frank James é o nome do historiador a quem eu me refiro, Frank James. Então, ele aborda justamente isso. As pessoas passavam pela Academia de Genebra, vários pastores por ali passavam, eram instruídos, recebiam a instrução, e depois eles eram enviados para países que ainda não haviam recebido o evangelho na sua clareza, de tal forma que vai impactar aqueles países, e como já foi colocado, na primeira oportunidade que teve, mandou missionários, inclusive, para o Brasil. A Cultura Cristã tem uma publicação a esse respeito, que é a Confissão de Fé da Guanabara, escrita por aqueles que eram os calvinistas na época, que haviam sido influenciados, inclusive, por Calvino, nesse empreendimento missionário, para trazer o evangelho para a chamada França Antártica, naquela ocasião. Então, de fato, você tem várias evidências. A questão é que, muitas vezes, alguns dos historiadores de missão, não é que lhes falta evidência, mas é que eles procuram suprimir as evidências. E essa supressão das evidências acaba sendo uma injustiça com os reformadores do passado e fazendo um desserviço para a igreja no presente. Ainda nessa questão das evidências, né, nesse registro da Companhia dos Pastores, que era esse livro
onde estavam ali o nome dessas pessoas, esse registro se encontra incompleto porque, obviamente, era um documento de alta periculosidade, caso caísse em mãos inimigas dos católicos, obviamente. Mas estima-se que mais de 100 missionários estudaram ali e eram enviados a cada ano. 100 enviados a cada ano a partir das academias reformadas. Então, nós estamos falando aqui de números muito altos, até mesmo para os padrões atuais. Sendo que uma discussão fundamental hoje, na atualidade, com toda a tecnologia e os recursos que nós temos, é a péssima preparação dos missionários no campo transcultural, no campo missionário. E nós que estamos envolvidos na educação teológica, de alguma maneira percebemos essa limitação de uma certa maneira. E olha só como os reformadores se preocupavam tanto com a formação de enviarem ali uma pessoa com condições, alguém capacitada, treinada e que iria dar frutos no campo, que é uma preocupação tão importante e relevante para os nossos dias. Alguns pesquisadores encontram o número de 142 naquele livro, doutor Mauro. 142 por ano enviados. De novo, evidência. Evidente, né? Evidência é evidente, né? Importantíssimo esse fato, né? Ou esses fatos são coisas históricas. E assim, quando você olha para a própria história dentro da Europa, né? Você vê que Calvino, ao fundar a Academia de Genebra, ele tinha múltiplas intenções. Uma delas era exatamente essa formação, a melhor formação para os ministros. Dentre eles, quem passou por ali e foi um discípulo de João Calvino, foi o próprio John Knox. John Knox termina na Escócia, seu país de origem, funda a Igreja Presbiteriana, essa Igreja Presbiteriana se espalha, vai parar na América e vem parar no Brasil e em vários países do mundo. Mas uma outra coisa relacionada à Academia de Genebra é exatamente o fato de que ela não era só para pastores e ministros, ela tinha uma formação também ampla, né, missionária, e foi revolucionária na época, porque ensinava meninos e meninas também, algo que é totalmente novo, né? Ensinava a classe mais pobre, porque até então só se ensinavam os ricos, a gente que era da realeza, né? E um fato interessante, né? Um dos grupos que se expande a partir de Genebra são os reformados franceses, os chamados huguenotes, e um dado que pouca gente observa na história das missões escolares. Os huguenotes fundaram na França, naquele primeiro século da Reforma, mais de 2.000 escolas. E o movimento escolar, ele foi poderoso, né, dentro do processo da execução das missões. Se tem algumas coisas que são importantes de serem relacionadas aqui nos processos missionários, uma delas é que missões, ou a maneira mais eficaz de fazer missões, é plantar igrejas. E é isso que aqueles missionários iam fazer, junto com colonos, junto com outros, né, plantar igrejas, mas também deixavam esse legado dessa missão que eram as escolas, tão importantes para facilitar todo o processo de educação cultural, né, de trazer os valores do evangelho para o meio daquelas diferentes culturas. Antes de caminhar para a próxima questão, deixa eu falar aqui um pouquinho, você pode aprender mais sobre isso. Olha só aí, nos nossos cursos de educação à distância, nossos programas online, nós temos 4 linhas de estudos: teologia sistemática, teologia bíblica, teologia aplicada e missiologia. E você pode vir estudar missiologia com a gente no Andrew Jumper sem sair de casa. Nós temos aí um programa inteiro dedicado. Vários dos nossos professores do curso de missiologia são missionários que estão no campo missionário hoje, lá em diferentes situações,
situações de tradução da Bíblia, campos em culturas diferentes, em outras nações, e eles estão dando aula de missiologia. O que você precisa para estudar com a gente aí nos nossos cursos online? Você precisa ter um curso superior completo, um diploma de bacharelado, licenciatura ou alguma coisa dessas, e você pode vir em qualquer campo, tá? Não precisa ser teologia. E você pode vir fazer um curso de pós-graduação no Andrew Jumper, estudar com vários dos nossos professores, entre eles o professor Chum, professor Valdeci e assim por diante. Então, vá no nosso site cpaj.mackenzie.br e conheça mais os nossos cursos dentro da área em EAD e em missiologia, tá bom? Muito bom. Vamos aqui para a nossa próxima pergunta. Então, a gente já trabalhou aqui nas evidências e talvez se confunda um pouco com a pergunta anterior, mas qual o legado, então, que a Reforma Protestante nos dá para as missões? Eu creio que a própria teologia, a teologia da Reforma Protestante é uma teologia missionária. Quando você observa o cerne dessa teologia, centralidade da palavra de Deus, centralidade da revelação especial, você observa como é importante instruir, ensinar esta revelação especial, esse evangelho que está registrado, revelado nas Escrituras Sagradas, no processo missionário. Quando você observa a doutrina do sacerdócio universal, você percebe como que da igreja, do povo de Deus, pode despontar esses chamados para a obra missionária, para o trabalho missionário. Você observa a compreensão das pessoas quanto à condição perdida do ser humano e a necessidade desesperadoras que eles têm do vivo evangelho de Jesus Cristo. Você nota que essa teologia é uma teologia missionária. Então, para mim, o maior legado que a Reforma Protestante ofereceu às obras de missões foi uma teologia missionária. Eu vou aqui, by the book, aqui, né, olhando para os solas. Então, eu creio que os legados aqui podem ser sintetizados e sumarizados olhando para os 5 solas. O soli deu sola gratia. Num mundo onde ainda as religiões estão dominando, há um avivamento, um crescimento das religiões orientais no mundo ocidental, a nova era veio com tudo, o budismo, com as suas formas de espiritualidade, está aí dominando o discurso em Hollywood, nas mídias populares, e no fundo, todas essas religiões, elas têm a ideia da salvação pelas obras. O espiritismo, os muçulmanos, todos eles têm essa ideia, e então uma marca fundamental é a essência, a sola gratia para a salvação do homem. Nós temos também o sola fide, que é fundamental para que o homem entenda que a salvação em Cristo Jesus é pela fé e não pelas obras, é somente pela fé, sem acrescentar algo a mais, algo necessário, ou algo que no mundo atual, tão diverso que vivemos, com pessoas de diversas culturas, elas tendem a trazer toda a sua bagagem aí para o entendimento das coisas. Então, elas vão colocar a questão da vergonha, da honra, do poder, do medo, todas essas dimensões que podem ser trazidas, enquanto que a reforma claramente afirma é só pela fé, sola fide, solos Christus. Em várias partes do mundo, no Japão, eles têm uma abertura para o cristianismo, na Índia também, mas apenas como mais um Deus, daquele panteão de deuses. Eles creem em Jesus Cristo no Japão, na Índia, mas desde que ele seja mais um Deus na estante deles, com mais de 30 mil deuses.
E quando falamos de somente Cristo, estamos falando da exclusividade de Cristo. Aí, então, essas pessoas tendem a rejeitar, mas essa é a questão da cruz, do evangelho, da pregação do evangelho. A sola escritura, a palavra de Deus pregada, o poder para a salvação está quando a palavra ela é pregada, ela é exposta com fidelidade. E num momento onde nós estamos vivendo, onde tudo é missão, a pessoa vai para o campo missionário fazer ação social sem nunca mencionar o nome de Jesus Cristo, sem abrir uma passagem das Escrituras para explicar o conteúdo da fé para as pessoas. Então, nesse momento de grande confusão que temos na missão, na missiologia, sola Escritura e só lhe deu glória. A finalidade para a qual todas as coisas caminham, a glória de Deus, a missão, a missiologia deve buscar ser doxológica, e não centrada no homem. Muita da missiologia atual ela é influenciada pelo evangelicalismo ali do século XX, XIX, dos avivamentos, onde o homem está no centro de tudo, a salvação do homem, coitado, que vai queimar no inferno e vai sofrer, é centrado no homem. E quando nós olhamos que só lhe deu glória, o final, o porquê fazemos missões, é para a glória de Deus. No momento que o missionário ele olha para a miséria daquelas pessoas perdidas e vai com essa motivação, a motivação é o amor pelas pessoas, no primeiro momento que ele foi rejeitado, perseguido, tomar uma cusparada, vai acabar o amor. Mas quando ele entende que realmente é por amor e a obediência, a ordem de Deus, é por amor a Deus, é para glorificá-lo, então ele vai conseguir suportar qualquer ofensa, qualquer perseguição, porque a motivação dele não vai estar no homem, mas em Deus. Só lhe deu glória. Muito bom, professor Chum. De fato, né, é impossível amar a Cristo e entender toda a doutrina de Cristo que aponta para a glória do nosso Deus sem que nós amemos também e desejemos, né, fazer as missões. Isso é tão importante nos envolver, né? Agora, é importante, né, que esse conceito e que tudo isso, né, explicado pelos colegas como esse legado, né, isso seja marcado, isso se torne claro, isso se torne evidente na igreja local, né, que fazendo dos nossos pastores, dos crentes nas igrejas, essas pessoas que têm o coração, a mente, a vida, o bolso, né, envolvido com as missões. A gente sabe que as missões envolvem aquele que se envolve pessoalmente e aquele que se envolve pessoalmente sustentando, financiando as missões, porque elas têm um custo, né? O custo é pessoal, o custo é pecuniário, é financeiro, né? E nós precisamos, de fato, entender toda essa teologia para entender por que estamos fazendo encaminhando, né, os conceitos missionários. Colegas, vamos falar um pouquinho sobre literatura. Suponha que tenhamos gente aqui querendo nos ouvindo e seja despertado para as missões. O que vocês indicam em diferentes níveis? Vai desde aquele que quer fazer uma leitura básica para entender as missões bíblicas, nessa perspectiva reformada, e além, os materiais mais profundos um pouco. O que vocês podem indicar aí de literatura dentro do nosso contexto brasileiro para os nossos irmãos que nos ouvem? Eu indico os livros do Dr. Chum. Pronto, começamos bem. Só isso? É mais do que suficiente. Não, eu creio que o Dr. Chum sabe melhor do que eu, está muito mais familiarizado, porque, embora a minha formação tenha sido em missões, tenho me dedicado nos últimos anos mais ao aconselhamento bíblico.
Então, eu creio que as sugestões dele são muito mais atualizadas do que as minhas nesse sentido. Vamos lá, então. O primeiro livro que eu indicaria, que ainda continua muito, muito atual, é o livro do John Piper, Alegrem-se os Povos. Ele traz uma abordagem bíblica, teológica, histórica e também eclesiológica para esse tema. Então, eu creio que ainda esse livro continua sendo muito, muito importante, muito influente e tem bastante aí da nossa teologia reformada como o fundamento para missões. Então, o primeiro livro que eu indicaria é esse. Na verdade, eu não tenho livros, né, Verano? Eu tenho um único livro, e esse livro eu falo um pouco sobre a teologia bíblica de missões, de Gênesis 1 a 11, mas eu não me atento somente ali aos 11 primeiros capítulos da Bíblia, mas eu faço ali interconexões com todo o restante da Bíblia, mostrando aí que o tema de missões está desde Gênesis a Apocalipse. Então, eu coloco também um livro que foi lançado agora em 2018. O nome do livro, professor Chum? Sim, o nome do meu livro se chama Missão Primordial. Missão Primordial, os fundamentos da missão em Gênesis 1 a 11. Tá? E outro livro que eu indico é o livro do Michael Gorin, que foi lançado em 2018. Ele é um livro introdutório para missões, mas ele é um tanto compreensivo. Ele tem cerca de 500 páginas. É o livro Missão para a Igreja Hoje, que foi lançado recentemente. Então, vale a pena também conferir. Essas seriam as minhas indicações. Ok. E alguém que queira, assim, caminhar dentro de uma... Fala um pouquinho para nós, quais são as grandes áreas da missiologia e alguma literatura? Antropologia, missionária, missões transculturais. Cita alguma coisa para os nossos espectadores hoje. Claro, na missiologia, inclusive, é o formato que nós temos no Andrew Jumper, tanto na missiologia EAD, que qualquer irmão que tenha um curso superior de qualquer área pode fazer, estudar à distância, como no MDiv, no STM, onde os pastores ou pessoas com formação em bacharelado em teologia podem cursar. Nós seguimos, então, essa divisão clássica, onde nós temos basicamente 4 áreas dentro da missiologia. A primeira é a teologia bíblica, onde nós olhamos, então, esse tema das missões na Bíblia. A segunda área, então, seria a área cultural, que envolve comunicação intercultural, antropologia, contextualização, todas essas áreas, então, que envolvem o entendimento e a hermenêutica da cultura e da diversidade das pessoas, dos povos. A terceira área seria essa área estratégica, onde nós olhamos quais as estratégias podem ser empregadas, como a plantação de igrejas, a sua importância, e diversas outras áreas onde nós falamos de como a igreja pode estar envolvida em missões. E aí a quarta área seria a parte histórica, essa revisitação onde olhamos para os momentos mais importantes na história, e uma nossa linha de pesquisa aí é a missão reformada, que foi o assunto dessa nossa live aqui, e nós temos muita coisa para falar, a influência dos holandeses, como se deu ali a ocupação e a missão em Guanabara, pelos primeiros missionários em 1533. Então, são várias linhas que nós temos, então, basicamente, são essas as 4 grandes áreas da missiologia. Ok. Deixa eu falar um pouquinho para vocês, pessoal, sobre os nossos programas presenciais aqui no Andrew Jumper. Nossos programas presenciais, eles são modulares, ou seja, você pode estudar vindo ocasionalmente a São Paulo nos nossos cursos. Você pode vir cerca de 4 vezes ao ano, você vem aqui, gasta uma semana, segunda a sexta, faz os cursos, faz os módulos, volta para casa para fazer as suas tarefas, e aí você vai caminhando aqui na sequência dos nossos cursos, e você pode completar alguns desses cursos que estão aí conosco. O primeiro que aparece aí é a especialização em educação cristã, é para quem quer se envolver nas missões escolares, ou quem sabe na missão
da escola dominical. Todas essas coisas, elas têm um caráter de missão, né, que não pode ser esquecido por nós. Um outro programa que lida também com essa questão missionária é o nosso programa de revitalização e multiplicação de igrejas. Igrejas se multiplicam e plantação de igreja é missão. E nós, então, oferecemos esse curso nessa mesma modalidade. E, por sinal, o processo seletivo do nosso curso de RMI está aberto. Você pode ir lá no nosso site e verificar lá cpaj.mackenzie.br e você pode procurar aí o processo seletivo do nosso RMI. Nós temos 3 mestrados, um mestrado na área educacional, Magister Artium. Nós temos um mestrado, nosso MDiv, que a gente costuma usar assim, entre aspas, tá? É o profissionalizante no seguinte sentido, deixa eu explicar. Nós pegamos alguém que gosta da teologia, que já estudou teologia, ou que quer aprender teologia, e nós trabalhamos essa teologia dentro de várias linhas, bíblico-hermenêutica, histórico-teológico, filosófica ou a teologia prática. Então, a gente tem aí um leque muito grande. O nosso STM aí é um mestrado de pesquisa, é para formação na docência. E, por último, nós temos o nosso doutorado em ministério, que é em parceria com o Reformed Theological Seminary, em Jackson, no Mississippi, e você pode, então, aí se especializar mais ainda, mais profundamente nesse doutorado em ministério. O Dr. Valdeci aí é o nosso coordenador desse programa. E o coordenador do nosso programa de doutorado em ministério nos Estados Unidos, que é o Dr. Elias Medeiros, junto ao RTS, é o autor desse artigo mencionado, né, na Fides Reformata, que você pode procurar lá e ver que os nossos programas estão altamente ligados com a questão das missões, ok? Então é isso que nós tínhamos para hoje. Não sei se os colegas querem levantar mais algum tema ou algum assunto para abordarmos com os nossos espectadores nessa noite. Se não, eu passo a palavra para vocês se despedirem e nós, assim, encerrarmos a nossa live nesta hora. Então, eu gostaria de deixar, então, Atos 1:8 como um lembrete para todos nós. Foram as últimas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele nos conclama a sermos suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e os confins da terra. Então, nós devemos olhar aqui na nossa Jerusalém, onde nós estamos, olharmos também para a nossa nação, o Brasil, com 8, 9 povos menos engajados pelo Evangelho, olhar para os mais vulneráveis e também olhando também para os confins da terra, aqueles que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, mais aí de 2 a 3 bilhões de pessoas que não têm o Evangelho com eles. Eu gostaria de deixar 2 observações apenas. Eu creio que depois dessa nossa live, depois dessa nossa discussão, fica para nós a importância de lermos exegeticamente. E principalmente a importância de lermos a história exegeticamente. Muitas vezes nós tomamos um posicionamento e propagamos isso, porque um autor muito conhecido, como foi mencionado, Stephen Neill, como Ruth Tucker, por melhor que ele seja, por mais bem intencionados, mas em determinado momento ele estabelece uma informação e aquilo não corresponde à verdade dos fatos, como acabamos de observar. De fato, tudo isso começou com Gustav Warneck e outros foram seguindo aquela observação dele. É importante que você leia a teologia, a história, livros, exegeticamente. Que você questione para saber se, de fato, aquelas afirmações, aquelas teses, elas possuem todo o embasamento factual
ou não? Essa é a primeira observação. A segunda observação que eu faço, principalmente a todos nós que procuramos abraçar, defender uma tradição reformada em nossa teologia, em nossa forma de culto, em nossa vida diária, compreendamos que essa tradição reformada inclui o ardor missionário, o desejo de levar o evangelho ao próximo. Não é justificável uma igreja que proclame defender uma teologia dos reformadores, uma teologia reformada, se referindo ao próprio Calvino, acabe se contentando, muitas vezes, em serem igrejas minúsculas, nanicas, e acabe se concentrando, muitas vezes, em serem igrejas voltadas para si mesmos, sem pregar e sem proclamar esse glorioso evangelho de Cristo Jesus a outras pessoas. Quando isso acontece, essa igreja não está sendo verdadeira a essa tradição dos reformadores e da teologia reformada. Essas duas observações eu gostaria de fazer. Muito bem, pessoal, é isso aí. Eu queria terminar, então, lembrando você de todas essas coisas que eu já falei lá no começo. Se inscreva no canal, clica no sininho para você ser lembrado das outras lives. Toda segunda-feira nós estamos aqui com vocês. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Isso aí é uma coisa que eu não posso esquecer da liturgia. Mas eu queria terminar, de fato, recomendando um artigo que eu escrevi também na Fides Reformata, você pode pegá-lo lá, a metanarrativa aliancista do chamado missionário. É um artigo no qual eu procurei descrever como andar com Deus é o nosso chamado para as missões, como isso começa desde Deus andando conosco no jardim e chamando os seus todos ao longo da história a andarem com ele, assim como Enoque, Noé, Abraão, os nossos pais no deserto, até que o Senhor Jesus, no final da história, ele diz que nós devemos ir e ele vai andar conosco até a consumação dos séculos para o cumprimento da missão. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um coração cheio do desejo de pregar essa graça do Evangelho de Cristo em todo o tempo, e assim nós cumpramos esse papel que nos dá alegria, significado, porque nós amamos o nosso Senhor Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele nos ordenou. Que a reforma jamais seja empecilho, que a reforma seja sempre para nós motivação para a pregação do Evangelho. Uma boa noite, que Deus te abençoe, te guarde e te oriente sempre. Que Ele assim o faça.